É, às vezes eu fico um pouco estupefato, mas de formas diferentes, né? Às vezes. Às vezes, Marilis, eu tento não me... É porque a gente está nessa fase conspiracionista do mundo, né? Em que parece que todo mundo tem uma conspiração para te chamar de sua. E tem essa história na esquerda. Alguns dizem que 2013 foi agitado pela CIA. Outros que o Moro era agência da CIA. Existe, de fato, isso certamente aconteceu. A CIA ouvia ligações telefônicas da presidente Dilma, isso nós sabemos factualmente que aconteceu, e a CIA ouvia e estava lendo e-mails internos da Petrobras, havia uma espionagem da Petrobras. A central, a Agência Central de Inteligência, né, a Central Intelligence Agency, a CIA, é um organismo de espionagem. Todos os países que têm organismos de espionagem internacional espionam todos os países que eles conseguem ouvir. Espionar. E se por acaso um presidente da República usa um celular ordinário comprado em loja sem nenhum tipo de segurança, eles vão ouvir todas as ligações. Mas não são os Estados Unidos que fazem isso. A Rússia faz isso, a China faz isso, Israel faz isso, a Inglaterra faz isso, a França faz isso. Quem tem organização de inteligência usa essa organização de inteligência, e isso envolve o poder político e o poder econômico dos países. Então, o fato de que a CIA espionava a Petrobras e a Dilma prova o seguinte, que a CIA é uma agência de espionagem. Que é isso que a CIA faz. Não prova rigorosamente nada. Isso não quer dizer que eles tenham tomado qualquer tipo de ação a respeito de qualquer tipo de coisa. Mas eu fico estupefato que o presidente da República parece realmente acreditar que 2013, a Lava Jato, o impeachment da presidente Dilma, a prisão dele, de alguma forma, fazem parte de algum plano mirabolante que nasceu nos corredores de Washington, ou seja, lá do Departamento de Justiça, ou Departamento de Estado, ou da CIA. Caramba. Ô Pedro, eu também acredito em várias coisas que não necessariamente são verdadeiras e eu trato isso semanalmente no meu psicanalista, entendeu? O que me deixa muito estupefata é que o Lula, ele ensaia agir só como presidente, e um presidente de todos, falando para todo mundo, tentando... enfim, fazendo acenos para diminuir essa polarização, mas ele não resiste e, numa situação dessa, ele vai lá e parece que dá 10 passos atrás. A questão da Abreu Lima já é super complicada, porque é uma refinaria que foi envolvida em muitos escândalos, era para custar X e custou 4x. 20x, acho que mais do que 4x. Eram 4, 5 bilhões e virou 20 bilhões. É uma coisa escandalosa. O Brasil precisa de refinaria? Precisa. Talvez o Lula pudesse gastar toda essa energia que ele coloca nesse discurso para falar sobre conspiração, e CIA, e Moro, e Lava Jato, em negar a Lava Jato, que a gente sabe, já sabemos, a Lava Jato teve muitos problemas, a gente sabe da atuação do Moro. Eu acho que tudo isso está muito claro no que aconteceu, está muito claro no que aconteceu nos últimos anos. Mas, assim, negar que houve corrupção na Petrobras, negar que, sim, muitas coisas que a Lava Jato levantou aconteceram, negar, por exemplo, que houve devolução de bilhões de dólares em dinheiro desviados por conta de corrupção na Petrobras, enfim, vários outros assuntos do governo, isso me parece uma bobagem. Ele poderia colocar toda essa energia para defender, enfim, porque a gente precisa, de fato, de refinaria, então, enfim, ele pode defender, retomar as obras da Abreu Lima, a gente precisa... até com o argumento de que, você já tem ali uma estrutura que foi começada, vamos começar. Mas não, ele acaba
preferindo focar o discurso no que não interessa, no que não vai resolver o problema, no que só vai alimentar essa polarização e a gente volta a estaca zero. Então, assim, eu prefiro muito mais um Lula pragmático, que não aceita muita pressão, por exemplo, de movimento identitário, que age, de fato, como um estadista, um governante que está pensando no melhor no país, em fazer com que as coisas, de fato, aconteçam, sem serem embarreiradas pelo Congresso, do que esse Lula que sobe no palanque de novo e esquece que é presidente e não mais candidato e que não está falando só para o eleitorado petista, mas para o Brasil inteiro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Christian, o que a gente faz quando o presidente da República acredita em fantasmas? Espera que passe, né? A gente espera que passe. Os últimos 10 anos foram os 10 anos mais difíceis de explicar do ponto de vista da ciência social e da história, sabe? Eu mesmo, você, Pedro, enfim, um bando de gente aqui já na academia, tá, já se debruçou, tentando entender as dezenas de causas que levaram à eleição de Bolsonaro, né, e agora, eventualmente, a sua não reeleição, tentar entender Lava Jato, o impeachment da Dilma, tentando entender o processo de corrupção, a crise do sistema representativo no período. Quer dizer, um período muito complicado, né? E quanto mais complicado o período mais difícil fica de destrinchar, né, e tornar inteligível ou compreensível o processo. Por que as coisas aconteceram desse jeito? Né? E aí a tendência que você tem, muitas vezes, quando você não consegue entender devido à complexidade das coisas, quando os eventos são catastróficos, quando os eventos são complexos, sei lá, tipo Revolução Francesa, você não consegue explicar tanta coisa que acontece, tá? Aí aparece o elemento conspiracional, o elemento complotista, que é o elemento de que foi o diabo. Pronto, aí está tudo resolvido, né? Porque a causa é sempre a mesma, fica tudo claro. Houve uma conspiração de alguém mal que provocou aquilo tudo, né? O presidente Lula já reconheceu várias vezes, inclusive no depoimento ao Moro, que todo mundo está careca de ver, né, que houve corrupção no governo Dilma, no governo dele, enfim, que houve corrupção na Petrobras, né? Aí tem que ter dois pesos e duas medidas. Aí não tem conspiracionismo, mas aí tudo que aconteceu de 2013 para frente tem conspiracionismo? Também não teve, né? Então, por que se diz isso? Além de ser alguma coisa só pode ser atribuída, não digo que isso pode ser atribuído, mas assim, que tem um fundamento, como a Maria Elis falou, de eleitoral mesmo, eu acho que também tem um elemento psicológico, o fato dele ter, enfim, ter sido posto na cadeia e ter havido um interesse deliberado, né? Pelo menos houve na Lava Jato a ideia de que eles só poderiam cumprir a sua obra na medida em que o Lula fosse impedido de concorrer a presidente da República, né? Isso realmente existiu. Mas daí você imaginar que os Estados Unidos têm alguma coisa a ver isso, que isso foi decidido num gabinete qualquer, de algum lugar, e que aí o Moro era um agente, isso realmente é o Moro, estava todo mundo orquestrado, que todo mundo sabia onde queria chegar, né? E onde ia chegar, o que é mais interessante. Né? Isso é uma simplificação colocada realmente para fins eleitorais. Ô, Christian, por que a Lava Jato queria, por que a CIA queria o Lula preso? Não sei, tem que perguntar para o Departamento de Estado, não sei. Eu não vejo exatamente qual é o motivo que eles gostariam de ver o Lula preso, né? E o que é engraçado também hoje, que eu não sei se isso serve muito ficar ressuscitando essas narrativas conspiratórias, no momento que a gente, enfim, os Estados Unidos estão passando por um momento meio ruim, mas não vejo muito motivo para ficar, enfim, enfiando os Estados Unidos nesse tipo de teoria conspiratória. As coisas já estão suficientemente ruins por lá para ainda botar uma pedrinha aí, né? A gente tem um esforço internacional também de construir uma imagem do Brasil e tal, e ficar dizendo essas abobrinhas não ajudam muito, não, para o efeito externo, para o cenário internacional.